Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve nação, comece a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui de novo com mais um vídeo com dúvida da audiência. E o nosso assunto de hoje é um assunto bastante espinhoso, tá? Tô trazendo hoje uma dúvida, a segunda dúvida que eu publico dela é da Jessie Datovo. E desculpa, Jessie, eu esqueci de novo se é Jessie ou Jessie, tá? E o assunto é sobre low carb na gestação ou na amamentação. Pode, não pode, deve, não deve. E, na verdade, é um terreno totalmente pantanoso pela falta de evidências concretas. Mas eu vou trazer uma luz aqui e deixar minha opinião no final, que minha opinião, na verdade, é um meio termo. Tá? Então vamos lá, vamos ler a dúvida da Jessie aqui, vamos lá. Doutor, você está bem magro, hein? Parece estar mais magro do que naqueles seus primeiros vídeos. Mais ou menos uns 10 quilos. Tá? Quando você aplica mais rigorosamente, né? A gente é humano e tal. E quando você aplica mais rigorosamente aquilo que você prega, o resultado fica visível. Tá visível nos vídeos, né? Dá pra ver que meu rosto deu uma encolhida e tô bem satisfeito. Mas vamos que vamos. Vamos lá, uma dúvida. Por que low carb na gestação é um assunto não muito explanado? Seria receio ou faltam estudos a respeito? Bom, Jessie, a tua pergunta foi sobre gestação, mas aqui eu vou botar no mesmo balaio gestação e amamentação, que são dúvidas extremamente comuns a respeito da possibilidade da pessoa fazer uma dieta low carb cetogênica nessas ocasiões. E você me perguntou se seria receio ou se faltam estudos a respeito. E eu te respondo, são os dois motivos no meu entender. E isso tem várias explicações. A primeira é que envolve uma vida que está sendo criada e você não sabe qual é a consequência. Qual é a consequência de uma determinada alimentação, e ainda mais que não é uma alimentação que não é mainstream. Mainstream que é popularizada, né? Que é uma coisa que é senso comum. E tem-se dúvidas a respeito disso e também não tá muito estudado, não está elucidado quais podem ser as consequências para a criança. Então, Jessie, os estudos a respeito da aplicabilidade da dieta low carb, falando mais de gestação agora, beirando a amamentação também, mas mais de gestação, praticamente inexistem. Então você não tem provas concretas se faz mal ou se faz bem, porque pode fazer bem também. E mais um dado interessante a respeito disso é que também você não tem tantos estudos assim que comprovem a eficácia, entre aspas, de uma dieta de alto carboidrato na formação do bebê. Inclusive, eu vou trazer aqui uma evidência contrária a isso, que uma dieta de alto carboidrato pode prejudicar o bebê. Tá? Você também não tem esses estudos jogando pelo outro lado. O que você tem é um senso comum, porque é a dieta mais comum que as pessoas seguem. Ou seja, o que acontece é que a maioria dos bebês nasce normal, a maioria das pessoas tem uma dieta de carboidrato relativamente elevado e você não tem uma metodologia que te permita identificar a quantidade de carboidrato que foi adotada na dieta, e aí as pessoas tendem a acreditar que essa dieta é saudável para o bebê, a despeito de falta de evidência concreta científica. Específica, perdão. E já que eu falei na ausência de estudos, você tem que pensar na ausência de provas negativas também. Ou seja, você também não tem estudos que comprovem que uma dieta low carb na gestação faça mal à criança. E, aliás, você tem uma evidência histórica, digamos assim, que a dieta pode não ser prejudicial, que é o fato de que antigamente, antes do domínio da agricultura, coisa do tipo, os seres humanos se multiplicavam. Tá? E deveriam nascer saudáveis, porque se não nascessem saudáveis, se essa dieta realmente fizesse mal, talvez a humanidade não estivesse aqui, tendo sobrevivido a uma época que a oferta de carboidratos era mínima. E eu comentei que eu ia trazer uma evidência concreta de que um excesso de carboidrato pode fazer mal na gestação, e é a questão do diabetes gestacional. Um excesso de carboidratos, ele sabidamente leva ao aumento do tamanho do bebê, especialmente quando a mãe desenvolve uma condição chamada diabetes gestacional. Então você tem um bebê muito grande e isso acaba causando problemas no parto. Agora você imagina se na época lá das cavernas, se as mulheres durante a gestação comessem uma quantidade absurda de carboidratos, tivessem bebês enormes, o que ia morrer de mulher com um bebê entalado na hora do parto, que um bebê que não ia ter passagem pelo assoalho, não passaria pela pelve, tá? Ia fatalmente levar à morte dos dois, tanto de mãe quanto bebê, e isso aí seria um problema sério. Isso numa época antes da assistência obstétrica, que com o advento da cirurgia cesariana, assim, se não resolveu esse problema, pelo menos minimizou bastante. Mas voltando aqui, o fato é, um excesso de carboidratos pode levar ao aumento do tamanho intrauterino do bebê
e isso pode levar a problemas de parto, que hoje em dia não são grandes problemas assim, dada a melhora da assistência obstétrica. Mas se você pensar num contexto histórico, isso pode ser jogado, assim, colocado na balança a favor de uma menor ingesta de carboidratos durante a gestação. E aí florear um pouquinho sobre a amamentação e a questão da dieta de baixo carboidrato, porque uma coisa da dieta de alto carboidrato é que ela seja pobre em gordura. Tá? Mas uma dieta de baixo carboidrato ela é mais rica em gordura, assim como um negócio chamado leite materno. Então você, na verdade, você está provendo numa dieta low carb, você está provendo boa parte da matéria-prima da qual é composto o leite materno. E aí você vai falar, mas não tem carboidrato para fazer a parte da lactose, etc. Mas aí o teu organismo vai buscar nas proteínas. Isso considerando que a sua dieta é low carb, ela não é zero carb. Uma coisa que eu esqueci de falar, voltando a respeito da questão da ingesta de uma dieta de alto carboidrato durante a gestação, você tem que levar em consideração também que muitas mulheres, e a minha esposa foi um exemplo disso, elas têm desejos absurdos, especialmente a respeito de carboidratos, durante a gestação. E elas costumam fazer um ganho ponderal imenso. E existe uma coisinha que entra no balaio aí chamada epigenética, não sei se você já ouviu falar. O que é isso? Epigenética é a influência de um ambiental na expressão do seu material genético. Caraca, Maurício, o que é isso? Não entendi. O teu DNA está lá dentro da célula, tá? Ele não tá, a expressão dele, a parte do DNA que é lida pelos ribossomos, que são organelas que vão interpretar o seu DNA para transformá-lo em RNA, e esse RNA vai gerar a síntese de proteínas que, no final das contas, vão causar todas as reações, etc., que vão transformar você em você, grosso modo, tá? Nas suas características e nos seus defeitos também, etc. Então, voltando ao DNA, o que acontece? O teu DNA ele não é 100% lível pelos ribossomos, digamos assim. Tem parte do seu DNA que os ribossomos conseguem ler, mas tem parte que ele não vai ler. Por quê? Não vão ser expressadas, porque estão enroladas. Se você pensar num modelo 3D de DNA, tá enrolado. Então, essa parte não está acessível, não vai ser expressada. Mas determinados estímulos ambientais são capazes de fazer esse DNA desenrolar. E aí você vai passar a expressar uma nova característica. E isso, assim, existem hipóteses a respeito de traços de personalidade que você acaba herdando geneticamente do seu avô. O seu avô se tornou um cara muito raivoso ou coisa do tipo e o neto acaba tendo uma característica parecida. Isso pode estar relacionado, não é 100%, tá? Mas pode estar relacionado com a epigenética também. Estou dando um exemplo aqui. E o que isso tem a ver com a gestação? Quando você tem um aporte muito grande de carboidrato para a criança, isso pode gerar o desenvolvimento de uma propensão ao diabetes. Tá? A criança corre um risco maior, e isso é comprovado, corre um risco maior se ela for exposta a essa quantidade elevada de carboidratos, tá? Durante a gestação, um diabetes gestacional, por exemplo, ela tem um risco maior de no futuro desenvolver a doença. Lógico que aí vão entrar outros fatores, vão entrar fatores ambientais novamente, vão entrar fatores alimentares principalmente, tá? Que no final das contas a gênese do diabetes, se não for o tipo 1, é a tua alimentação, é a quantidade de porcaria que você está botando para dentro. Mas você está dando um risco maior à criança e isso joga contra essa crença que você precisa comer muito carboidrato na gestação. E já assim, um exemplo de como eu comentei na resposta que eu te dei, um exemplo de como isso se torna um negócio altamente espinhoso é o caso que aconteceu com um professor sul-africano, advogado que advoga a dieta low carb, chamado Tim Noakes. Então o que aconteceu com ele? Ele recebeu um tweet, ele se comunica muito pelo Twitter e tal, e ele recebeu um tweet de uma internauta perguntando, tirando uma dúvida ou coisa do tipo, sobre low carb na amamentação. Não foi eu falei pra você que foi gestação, mas na verdade foi amamentação. Depois eu corrigi aqui, eu verifiquei. E aí o que acontece? Ela perguntou qual era a segurança da low carb na amamentação, etc, porque a criança ia falta de carboidrato para a criança, coisa do tipo. Primeiro que não se trata de falta de carboidrato para a criança, porque a mãe vai processar essa dieta dela e vai formar um leite materno. Não há grandes diferenças, pelo menos até onde eu sei, do leite materno de uma dieta low carb para o leite materno de uma dieta convencional. E a resposta do tweet do Tim Noakes foi exatamente isso. Foi exatamente isso que eu acabei de falar. Olha, não tem grandes diferenças e tal, etc. O problema é que o Tim Noakes, como advogado de uma dieta que vai contra o sistema,
tá? Porque você tem diversos interesses aí principalmente de indústria alimentícia, coisa do tipo, e acabam controlando, de certa forma, as entidades médicas oficiais, tá? Como explicar que uma entidade americana que de combate ao diabetes recomenda uma dieta elevada em carboidrato? Para mim não tem explicação. E foi o suficiente para abrirem uma guerra contra ele. Então o cara está sendo processado de tudo que é lado. Esse processo ele ganhou. Só que diferente da justiça americana, a justiça da África do Sul, ela não fecha as portas para novos processos que acontecem a respeito desse assunto. Na justiça dos Estados Unidos, se o cara for processado, ele ganhar essa causa, isso já serve como precedente para ele não ser processado de novo por isso. Então uma estratégia que advogado usa é fustigar o cara no processo até o cara desistir. Quem faz muito isso, até um dado interessante aí, nada a ver com emagrecimento e tal, é a Igreja da Cientologia, lá, que é um culto lá nos Estados Unidos, que se você ousar falar mal deles, eles vão fazer um negócio contigo chamado fair game. Eles vão te difamar, eles vão te processar até perder de vista, tá? Até arrancar o teu último centavo. Mesmo que eles percam o processo, mas eles são muito poderosos. Então ninguém se mete a falar mal da Cientologia lá nos Estados Unidos. E é mais ou menos isso que essas entidades lá da África do Sul estão fazendo com o Tim Noakes. Felizmente ele ganhou isso, até porque ele, no meu entender, ele está com a razão, tá? E vamos à conclusão, a minha opinião sobre o que acontece em relação a se você deve fazer dieta low carb durante a gestação ou se você não deve. No meu entender, é um meio termo, tá? Eu ficaria no equilíbrio, nem tão low carb assim, eu seria bem mais liberal, tá? E high carb, ou alto carboidrato, nem pensar, até por todos os dados que eu citei aqui, pelo risco de você causar uma propensão ao diabetes mellitus para o seu bebê, tá? E tendendo mais para low carb, até porque você, com uma dieta mais low carb, você tende a minimizar o seu ganho ponderal durante a gestação, tá? Então isso para mim soa mais lógico e soa um meio termo bem equilibrado. Até porque quando você está fazendo uma dieta low carb bem feita, você está ingerindo alimentos altamente naturais, mesmo que tenha mais legumes ou coisa do tipo, que é aquela história. Engordar, você vai. O negócio é não engordar tanto assim. Vai ser saudável para você, vai ser saudável para o bebê. Você também não vai estar contribuindo com excesso de carboidratos para o seu bebê ter um ganho ponderal imenso que te obrigue a fazer uma cirurgia cesariana. E no final das contas, se você está comendo alimentos naturais, principalmente, o que esse alimento natural vai te fazer mal? Então eu ficaria com um meio termo, tendendo um pouquinho mais para low carb, essa é a minha opinião, e vale para a amamentação também. Entendido então, Jess? Então quero te agradecer pela dúvida aí, há um tempão que eu queria falar de low carb na gestação, amamentação, trazer minha opinião aqui, trazer esses dados aí interessantes até para as pessoas formarem a sua opinião. Tá? E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar ali no botão. Se você tem interesse nas minhas orientações, no meu serviço de coaching, eu trabalhar um a um, digamos, eu e você, tá? No seu emagrecimento, para dirimir suas dúvidas, etc. O e-mail vai aparecer aqui embaixo agora, é consulta@comeceaemagrecer.com.br. Manda um e-mail para mim que eu te esclareço tudo, valores, etc., quais são as condições, como é que funciona o meu programa para ajudar você a emagrecer e atingir os seus objetivos e aumentar a sua saúde principalmente. Se você tem algum comentário ou alguma dúvida que você queira que eu esclareça aqui, que eu faça um vídeo a respeito, só deixar aqui nos comentários, tal. E eu vejo você no próximo vídeo.